Olá, estamos de volta aqui com mais um episódio do Sorriso do Bem 2024. E hoje, agora, neste momento, eu estou aqui com a Regiane, que é CEO da Cuser Brasil, mas para mim ela é a Rê da Cuser. Isso, exato. Somos dentistas, trabalhamos juntas no setor odontológico. Isso, e assim, a gente tem uma relação maravilhosa, Sim. porque a Rê, ela é até. Ontem eu estava falando com a Maju, e na hora que você subiu no palco, eu não tinha visto que você tinha chegado aqui ainda, né? Aí eu falei, nossa, a Rê chegou. Aí a Maju falou, ai, eu não conheço ela. Então eu falei, a Rê da Cuser, eles não conhecem a Rê da Cuser. Ela, não, eu falei, meu, a Rê é uma pessoa boa por inteiro, sabe assim? Obrigada. Não, mas é verdade, Rê, se você, tipo, tem uma luz que é uma coisa assim, eu te admiro demais. Obrigada. E queria deixar registrado isso aqui, nunca falei, mas estou falando agora. Ai, que lindo! Adorei. Queria deixar registrado. E no Sorriso do Bem do ano passado, uma curiosidade para vocês. Eu estava grávida e poucas pessoas sabiam. A Rê sabia. Eu chorei em todos os episódios do ano passado por isso, então eu já tô justificando. Eu tava grávida, ninguém sabia, então eu tava, tipo, uma idiota. E aí eu tava lá, antes de começar os episódios, chega a Rê com uma sacolinha e um livro. E aí eu abri o livro, comecei a chorar, tipo, eu tive que parar antes de começar, porque, né, eu tava chorando. E aí tinha uma caixinha, e dentro dessa caixinha tinha este colarzinho que desde então eu nunca tirei, que é o meu bebezinho. Então, desde o ano passado eu ando com ele no pescoço, que foi a Rê que me deu. Maternidade, para mim, é um assunto que eu poderia passar 10 episódios falando. Então, eu fiquei muito feliz. A gente troca muito sobre isso, né, no pessoal ali, a gente também, fala muito sobre isso, e toda vez eu falo, oi, mas eu acabei de perguntar pra ela, assim, não, ele não tá bebendo água, tipo, sabe, porque a gente troca bastante, e é assim, bom, mas vamos falar aqui, então, de Turma do Bem, senão a gente vai ficar aqui Tricotando, jantando, né, enfim, vamos falar de Turma do Bem. Então, Rê, primeiro, eu queria saber, mais uma vez, é um prazer te receber no nosso programa. Estar aqui. A Rê, inclusive, é uma das patrocinadoras, a Cuser é uma patrocinadora do Pode Sondar, é o nosso maior patrocinador. Do Bem também. É o nosso maior patrocinador, a gente fala dele em todos os programas, então a Carisma Book Flow One, vocês já estão carecas de saber, porque a gente te fala em todos os programas do Kit do Bem. Sim. A gente fala do Kit do Bem, inclusive a gente pode falar aqui de novo do Kit do Bem. Aproveitar para falar de consumo consciente. Isso, boa, vamos falar disso também. Normalmente a gente faz uma pauta com os convidados, com a Rê, eu falei, vamos deixar fluir. Vamos falar, porque eu acho que assim, a gente chegou num nível de integração do que a gente tem que fazer e sabe a direção, né? Eu acho que vem nessa linha. Então, quando a gente, eu até falando agora com a parte da historiadora, né, contar a história do momento da Turma do Bem, eu falei para ela sobre um conto que chama Menina da Lanterna, que é a coisa mais fofa, o conto, enfim, ele é longo, não vou contar ele aqui, mas é sobre a história de uma menina que ela vai procurando uma luz, ela tá procurando uma luz para acender a lanterna e ela encontra muita gente no caminho e ela tem que ir na direção do sol. Enfim, nenhuma dessas pessoas consegue ajudá-la, não disponibiliza um tempo para conversar direito, e ela chega, consegue acender a lanterna dela e no caminho de volta ela passa por essas mesmas pessoas e as pessoas perderam a luz que eles tinham perdido, enfim, as tarefas que estavam fazendo, e ela foi entregando um pouquinho de luz para todas essas pessoas. Então, assim, esse conto é maravilhoso, para quem é um conto que eu conheci pela antroposofia, mas para quem quiser, chama A Menina da Lanterna. E eu acho que é nessa linha, de um acendendo a luz do outro, da gente se reconhecendo com essa energia, com esses valores que a gente tem com a ONG, a comunicação que vocês trazem, a visibilidade que vocês trazem, tudo dentro da odontologia, né? Da entrega de saúde bucal. Fantástico. Maravilhoso. Ô, Rê, então, primeiro eu queria saber como que é. A gente tá falando muito aqui nos episódios sobre a idoneidade da ONG para trazer luz para a parte prática mesmo, né? O que a ONG faz, por que eles são sérios, por que eles estão há tantos anos, né, fazendo esse trabalho. E aí, o que dá corpo para isso, o que dá mais força para isso são os patrocinadores, né, também. Porque eles ajudam a mostrar que nenhum patrocinador vai colocar o seu nome numa coisa que eles não acreditam, ou eles vão colocar um nome numa coisa que eles nem pesquisaram. Então, isso dá mais força para a ONG ainda. Então, eu queria saber como que foi esse encontro da indústria da Cuser com a ONG, e se vocês fizeram toda uma... Eu já sei a história, mas eu quero saber de vocês de novo. Como é que vocês fizeram essa
auditoria, essa pesquisa para Sim. saber se realmente a ONG faz um trabalho sério? Eu, particularmente, já conheci a ONG, já tinha sido dentista do bem lá atrás, quando eu me formei. Depois eu parei de fazer clínica. Então, quando eu assumi a subsidiária aqui no Brasil, uma das coisas que eu queria era implementar um trabalho social consistente. Porque eu acho que, enfim, em geral, a gente faz trabalhos pontuais dentro da indústria. Tem um caso específico, precisa fazer doação de material. Mas é isso, era muito pontual. E a nossa ideia era a gente colocar isso, parte do nosso planejamento estratégico de investimento em causa social. Então, primeiro foi, assim, é uma causa totalmente vinculada, é uma causa da odontologia para uma indústria odontológica que eu acho, assim, fantástico. Eu acho que é de uma conexão além, né, para além da ação social. E eu já conheci o Fábio, e na época, uma das coisas que faz muita diferença, a gente está vivendo um momento de mundo onde o compliance, né, a adequação à compliance tem sido cada vez mais exigida em vários níveis, das relações que existem, das relações corporativas que existem. Então, uma ONG que seja auditada, que apresenta os seus relatórios anualmente, que apresenta como eles apresentam aqui no evento, então, assim, o dinheiro arrecadado, como que ele é utilizado, a prestação de contas é uma coisa muito importante. Inclusive para que a gente tenha isso dentro do nosso planejamento e preste contas para a matriz desse valor investido na ONG. Eu acho que quanto mais empresas robustas também investem na causa, se conectam com a causa, mais mostra a seriedade da causa. Então, acho que são duas coisas. Acho que uma coisa muito importante, o DNA, porque assim, a gente vive numa sociedade, num mundo muito cheio de injustiças e abismos sociais. E tem de tudo, né, Rê? A gente falta comida, falta educação, falta saúde, falta o básico, falta dignidade para as pessoas. Quando a gente consegue nessa trama, né, nesse crochê da vida, como você falou antes, a gente se conectar com o que está mais próximo, tem mais afinidade, também ajuda. Porque a gente até sabe mais como fazer, sabe mais como ajudar. Então, acho que esse foi assim um ponto de partida para a Cuser, tanto a parte de estar conectado ao nosso DNA da odontologia, quanto a parte de atendimento do compliance que a gente precisa atuar para fazer ação social. Muito legal. E o Rê, nossa, me fugiu a pergunta que eu ia te fazer. Vamos lá. Falando. Eu já falei aqui algumas vezes, Covid 2 vezes e gravidez deixa a gente um pouco lesada. E você estava falando e eu estava prestando atenção no que você estava falando e eu estava com uma pergunta na cabeça e me fugiu a pergunta que eu ia fazer. A gente falou pra de você. compliance, a gente falou não de lembrei ação o que eu ia social. falar. Lembrei o que eu ia falar. E aí, neste meio, né, de você conhecer a ONG e tal, vocês fazem algumas ações em conjunto, Sim. né? E uma das ações que eu acho muito interessante para os dentistas também, porque às vezes você está assistindo e você fala, tá, mas o que eu tenho a ver com isso aqui? Peraí, tem um sorriso do bem, né? Que é esse momento que a gente tá da turma do bem. Sim. Tem uma indústria, mas tipo, o que eu, dentista, tô no meio disso? Você pode se beneficiar, de repente, com o kit do bem, e era disso que eu queria falar. Eu acho que, assim, você sabe que quando a gente começou, é muito interessante, porque no corporativo, todo investimento financeiro que você faz, em geral, a primeira pergunta é qual que é o retorno, né? O tal do return on investment, né? E aí, quando você trabalha em ação social, vinculado à causa da odontologia, ou enfim, ao segmento odontológico, isso é mais esperado ainda, porque fala da visibilidade para a marca, né? E eu procurei sair um pouco disso para começo, porque assim, ou é ação social ou é ação de marketing. Pode ser que como consequência seja uma ação de marketing, mas isso não tem que ser objetivo. Então, esse foi um primeiro planejamento nosso, um primeiro acordo que a gente fez dentro da empresa ali na nossa equipe de liderança. Segundo ponto, os dentistas da rede, os voluntários, a ação social deles é atender a criança. Então, por que ele precisa comprar o produto da marca X ou da marca Y? A ação social dele já é atender a criança. E, obviamente, que na odontologia, na clínica, cada um escolhe o que se sente mais afinidade para usar. A Cuser, ela tem um portfólio muito básico de consultório, né? Aquele arroz com feijão. A gente dá ali para o dentista o que o dentista precisa. É uma empresa de muitos anos, tecnologia muito boa, pioneira. Então, todo mundo confia na qualidade do produto. A gente fala, então, como que a gente vai além? Eu acho que dentro disso, não é ofertar o produto
porque é um produto Cuser, mas a gente pensar no consumo consciente. Então, vamos dar um segundo passo. A gente já hoje é patrocinador da causa, a gente fornece um valor financeiro para a causa, mas como que a gente pode, com a venda dos produtos, gerar valor também? Então, o que a gente fez? A gente pegou um produto muito básico, que é o Kit do Bem. Ficou muito fofo. Ficou. É assim, eu sou apaixonada por aquela caixinha. Mas tem que ser um produto que todo... Assim, claro, quem faz restauração, quem usa resina composta, usa no consultório as principais cores, aquelas cores escurinhas, porque também não dá para ficar inventando coisa para as pessoas tenham que consumir. É o que eu já uso, de uma forma que, a hora que eu for comprar, eu também gero renda. Então, assim, eu vou aumentando essa cadeia das possibilidades de trazer recurso para a ONG. Nós nos associamos também com a Súria, então esse kit é vendido através da Súria, porque a Súria é um outro patrocinador, os nossos produtos são vendidos através de dentais. E a venda de cada kit gera um valor financeiro para a ONG também. Mas mais do que gerar um valor financeiro, é assim, de quem que eu compro? Né? E eu não estou falando só do produto para o consultório, eu estou falando de tudo que a gente faz. Eu, particularmente, quando eu olho algumas coisas enfim, hoje em dia, muita e-commerce, né, online, será que essa empresa é uma empresa idônea? Será que essa empresa tem valores de não discriminação dos seus funcionários? Será que essa empresa paga o mesmo salário para homens e mulheres nos mesmos cargos? Será que essa empresa valoriza o funcionário dela? Então, é nessa linha de raciocínio do consumo consciente. E, obviamente, que as marcas que fazem trabalho social, no mínimo, já olham para isso dentro do seu planejamento estratégico. Então, convido a conhecer o trabalho da Cuser, mas assim, a gente pode falar N marcas. Eu, particularmente, fiquei assim, encantada com a L'Occitane, por exemplo. O trabalho social que eles fizeram ao longo dos anos. E tudo que eu vou comprar, eu olho para isso. Então, eu acho que assim, o Kit do Bem, ele não se trata de comprar um produto para doar dinheiro para a ONG. Também isso é consequência. Mas ele a origem dele tem que ser consumo consciente. O que eu estou comprando é de uma empresa que faz um trabalho social, que se preocupa na venda do seu produto em reverter lucro, que é o que a Raia está fazendo, né? A Raia Drogasil está fazendo, a Cass também está fazendo. Então, assim, eu olhar para isso com muito carinho e já que vai comprar, é um produto funcional para aquilo que você precisa, você ainda consegue casar essas duas coisas. Eu acho muito legal o Kit do Bem, porque assim, isso que você falou, a gente tem o arroz feijão. Para quem não sabe, gente, se você não sabe, você tá perdido no mundo. Mas assim, a Cuser faz as resinas Carisma. Sim. Que essas vocês com certeza já ouviram falar, ou tem no consultório, porque ela tá, sei lá, quantos anos no mercado, desde quando eu sou formada. A Carisma deve ter mais de 30 agora. Então. Nem nascida eu era, mentira. Mas assim, eu tenho muito tempo no mercado a Carisma, então com certeza você conhece. Agora, uma coisa que eu acho muito legal do kit, eu já vi kits, eu não gosto de ficar falando de, assim, não é uma competição, tá? De outras marcas. Sim. Mas assim, eu já vi kits que, na verdade, parece que as pessoas querem pegar as resinas que não são muito usadas e vão desovar num kit para ficar aquela mais... cor mico, né? Tipo um D3, um C2, assim, que a gente usa pouco. C2 até que... Mas assim, que você usa pouco, eles fazem num kit para você comprar aquele kit, porque você acha que, eu vou comprar esse kit que eu vou tá me beneficiando aqui de alguma maneira, porque o valor fica menor e tudo mais, e aí você acaba comprando esse kit mico que fica lá no teu consultório e você não usa e você acaba gastando dinheiro à toa. O Kit do Bem, ele é um kit que eu tenho e ele realmente, e assim, então estou falando com propriedade de causa, que ele é um kit com as cores que você usa. Eu não sei se é a OA2, né, que é para dentina, se eu não me engano é a OA2, A3. Isso, e ainda vem um ácido, então você... É tudo usável, né? Qual é a cor que você mais usa no seu consultório? E eu acho interessante... Tá dentro do kit. A gente pensou exatamente nisso, Rê. Não é... Porque, assim, a parte corporativa, de marketing, de campanhas de venda, tem isso. A gente precisa ali, dentro do nosso planejamento, poxa, esse produto está com estoque alto. O nosso foco, quando a gente fez o kit, não pode ser difícil, não pode ser coisa que... Enfim, vai ficar encalhado no consultório, tem que ser uma coisa que é interessante. E ele entra naquelas campanhas, compre 2, ganhe o terceiro. O Dentista do Bem tem um valor diferenciado, parte da venda é revertida para a causa. E mais do que isso, eu estou escolhendo, que a gente falou um pouquinho antes aqui no podcast, né, da Reis, sobre escolha. Então, assim, qual é a escolha que eu faço quando eu consumo? Para tudo na vida, inclusive para minha vida profissional. Então, acho que o Kit do Bem vem com esse objetivo de consumo consciente.
Não, é demais, assim, são várias frentes que uma caixinha representa, Exato, né? sabe o que é interessante? Eu acho que as pessoas não têm noção quanto a gente pensa antes de pôr aquela caixinha, de desenhar aquilo, de colocar aquele produto para vender, e com o pensamento da transformação social. Eu acho que isso é muito legal e veio pra gente na equipe da Cuser, tudo que a gente faz, a gente tem esse olhar, sabe? Como que a gente vai fazer, como que a gente se conecta com a causa, como que a gente promove o consumo consciente. E eu acho muito legal esses bastidores, assim, do que tem sido feito para a gente poder suportar, dar apoio e patrocinar a Turma do Bem. E com certeza não é uma coincidência, mas é uma coisa que, como você fala, tá todo mundo com o mesmo propósito, tem a mesma luzinha. A Paula, a gente falou isso aqui antes, que foi a melhor dentista do mundo do ano passado, fez uma palestra super emocionante aqui, e ela falou sobre o crochê da vida e tudo mais, então ela falou sobre as tramas. E o Kit do Bem, o símbolo dele é um coração que é uma trama. Como se fosse feito de crochê, Como né? se fosse de crochê, que verdade, olha só que louco. É uma trama com as cores da Turma do Bem e da Cuser e com o nome ali da Súria. Da Súria. E aí é uma trama com as 3 cores que faz toda essa ligação. Cara, isso que pena que a gente não tem uma caixinha aqui, né, Rê? Não, mas a gente coloca no card. Coloca quando for... Luiz, bota no card aqui o Kit do Bem. Jéssica, ajuda a gente. A Jéssica tá lá com o bebê. Então vai colocar num card aqui pra vocês verem a caixinha. Mas é uma trama que é um coração, né? E é isso mesmo, né? Trama. Eu acho que é a trama aqui nós estamos falando, e vocês junto conosco, né? Então, assim, a Súria, a Cuser, a Turma do Bem, o Pode Sondar, então a gente está falando de comunicação, de produto, tecnologia, consumo consciente, planejamento estratégico para atender necessidades sociais. Eu acho que é por esse caminho, né, Rê? A gente precisa mudar o mundo para melhor. É isso. Bom, a gente tem muitos assuntos aqui pra gente falar, mas estamos com o tempo estouradinho. E o nosso almoço vai fechar. A gente não para. Agora a gente vai ficar conversando no almoço, né? Vamos levar os microfones para lá? A gente leva lá. Bom, gente, obrigada, Rê, mais uma vez. Obrigada a você, Rê. Obrigada pela oportunidade. E sou fã, né, do Pode Sondar. Obrigada, Rê. Gente, então é isso. Maratonem aí e até o próximo episódio. Tchau!